Saudações a todos que nos acompanham de acordo com a hora do dia. Estamos aqui para mais um programa na Cap Media, dos melhores programas que você pode acompanhar aqui neste portal. Certo. E hoje estamos aqui na Cap Media, Certo. não é, a fazer de novo isso. E dizer que a Cap Media não é daquelas empresas que trabalha com mídia, não é? Com vídeos, com podcasts e com cobertura de eventos. Se você quer ter um evento espetacular, aqui na descrição, não é? Os contactos, todos os números para você então poder entrar aqui em contato com a Cap Media e ter um evento de sucesso. Não quero começar do outro lado, senão daqui mesmo de África, e com um assunto que é muito falado hoje em dia e preocupa-nos muito. Debate em quase todos os lugares. Olha a tua visão sobre a religião aqui em África. Como é que você olha para isso? Eu acho que a proliferação da religião em África tem crescido por conta da nossa falta de literacia, da nossa falta de educação e instrução acadêmica. Porque se formos vendo, as igrejas têm proliferando mais nas zonas periféricas. E é a partir das zonas periféricas que ganham abrangência para ir nas zonas urbanas. Entretanto, é preciso nós, africanos, entendermos que a solução dos nossos problemas não está na mão de terceiras pessoas, está nas nossas próprias mãos. Um filho cresce na casa dos pais, atinge a fase da maturidade e ele depois vai formar a sua família. E que a primeira família que ele cresceu são parentes e deixam de ser família. A família passa a se tornar pai, ou seja, a mulher e os filhos. Entretanto, nós se entendemos que o nosso sucesso, que a nossa a felicidade e a nossa prosperidade está na mão de um pastor ou de quem quer seja, nós vamos sempre tropeçar e nunca vamos atingir aquilo que a gente pretende. Por quê? Porque a África é o continente a nível do mundo com mais religiões. Se nós olharmos para o Ocidente, existem países como a Suíça que têm a economia mais estável do mundo e a maior parte da população são ateus. Ok. Tá a ver? Eles não têm aquela crença de entregar a sua fé na mão de outras pessoas. Tem a crença pessoal que todo mundo tem, né? Que é a autoconfiança, que é a fé, que nós já nascemos com essas características porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, não faz sentido o que tem acontecido hoje, o escândalo, o insulto, da gente venerar um ser humano igual a nós. Temos vivenciado aqui no nosso mercado, principalmente com as religiões. Isso influência de outras paragens, como aqui os nossos irmãos vizinhos do Congo, que acabam por migrar para Angola e chegando aqui criam essas seitas religiosas. Mas, Borges, essa questão das seitas religiosas, dessa proliferação das igrejas no nosso país, né, hoje em dia, não dita muito aquilo que é também o comportamento dos próprios fiéis, não é? Ou não dita muito aquilo que é a necessidade de um dado pastor em querer enriquecer, porque você falou algo muito fixe, mas o que eu tenho reparado também é que essas igrejas depois crescem tanto do ponto de vista econômico, né, ou os pastores crescem muito do ponto de vista econômico e que não ajudam, não é, os próprios fiéis. Eu sei que o objetivo da igreja, né, de acordo com as escrituras, é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, essa necessidade, né, e cuidar da própria igreja. Mas não é o que se verifica. Eu vejo eles a cuidarem deles mesmos, né? Então, o rico se torna cada vez mais rico e o pobre se torna cada vez mais pobre, entregando tudo para a igreja. E esta passagem do rico a cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, né? É uma citação até que existe numa música. Exatamente, né? exatamente. Entretanto, o que tem acontecido hoje, na minha visão pessoal, é que as igrejas hoje surgem por um objetivo econômico. Eu até hoje não chamo de igrejas, eu chamo de empresas dos novos tempos. Ok? Porque apercebeu-se que há uma escassez na nossa sociedade
e que as pessoas acreditam que um outro ser humano com alguma instrução, com algum posicionamento, é a pessoa indicada para poder guiar a sua vida. Ou seja, nós vamos precisar, ou estamos a precisar nessa altura, da validação desses seres humanos com algum status na sociedade para poderem dar o curso da nossa vida. Que eu acredito que isso é algo muito errado. Até os nossos pais são livres de dar as opiniões das coisas que eles querem para nós, mas Deus nos deu o livre-árbitro de poder escolher aquilo que é bom e não é para nós. Porque até a nossa profissão, muitas das vezes os pais escolhem e no meio do caminho nós conseguimos identificar qual é a nossa matriz, porque nós temos um ADN. Eu vou falar de mim, por exemplo, pela profissão que eu exerço hoje, que é estilista, e não sou formado em moda, eu sou formado em engenharia ambiental. Foi uma profissão que eu entrei por causa do meu pai. Mas agora vê uma coisa muito estranha. Eu tenho tias costureiras, ok? E de conversas com as tias e até com a minha mãe, eu apercebi-me que o meu bisavô foi alfaiate. Então, falo já aqui um pouco da nossa ancestralidade e da nossa conexão que a gente tem com aquilo que é passado. Ok. Estás a ver? Por mais que a gente tenta forçar uma coisa, que até podemos ser brilhantes naquilo, mas aquilo não é a nossa missão, porque nós todos temos uma missão e um propósito. Então nós não podemos entregar a nossa missão para as mãos de alguém que se calhar nem tem o poder de nos elevar. Exato. E, você entrou já aqui na questão das missões, da ancestralidade, que eu concordo plenamente, que todos nós temos missões específicas e que isso já está, já está bem no nosso DNA. Mas agora aqui, qual é a tua visão sobre a espiritualidade? Porque hoje a religião é mais religiosa, não é, do que espiritual. E nós somos seres espirituais. E na religião, quando se fala de espiritualidade, não é, fala-se apenas de espiritualidade para expulsar os demônios, né, que é apenas um indivíduo que tem esse poder, né, que é o pastor, no caso, para expulsar os demônios e outras coisas mais. E dentro da religião admiram. Mas quando o indivíduo que não é pastor e lida e entende sobre espiritualidade, fizer um ato, não é, que vou praticar um ato que envolve espiritualidade, as pessoas estranham, ficam admiradas, vão te chamar de feiticeiro, né? Vão te chamar de bruxo, mas a igreja pratica o mesmo ato e o pastor não é chamado de bruxo ou de feiticeiro. Então isso às vezes me preocupa, porque nós temos muitos irmãos que são muito bons do ponto de vista da espiritualidade, dominam, têm a ciência da espiritualidade, mas não conseguem praticar a sua espiritualidade como deve ser, porque são insultados, são vistos como demônios. Eu gostava de ouvir qual é a sua opinião sobre isso e por que a igreja abafa essa questão da espiritualidade. É assim, partindo de um pressuposto que todos os pastores, né, a palavra pastor, a palavra bispo, são títulos. Então, a partir do momento que um indivíduo tem um título, nós vamos olhar para ele como um indivíduo dotado de conhecimento relativamente ao título que lhe é dado. Certo. Mas muitas das vezes ele não é, ele só tem o título. Então, muitas dessas pessoas acabam por ter este título para as pessoas olharem para ele como se fossem os donos do saber relativamente àquela questão. Mas existem estudiosos da ciência da espiritualidade ancestral africana, como por exemplo nós temos vindo que hoje em dia as plantas medicinais, que é a medicina natural, vai ganhando mais vida, impacto, mais impacto, vida, sim. e que até está a se criar uma legislação para isso. E anteriormente não era olhado para essa questão porque a medicina convencional acabou por engolir a medicina natural, mas hoje nota-se que até a própria medicina convencional é oriunda da medicina natural dos nossos ancestrais, dos nossos anciões, que já tinham uma conexão divina para identificar que isto e aquilo pode curar essa determinada doença. Então, o que existe na nossa sociedade são os títulos que se dá às pessoas que de facto têm um saco vazio e não um saco sólido. Isso é verdade. Mas aqui na Cap Media nós temos aqui a missão de trazer e conversar sobre vários assuntos que agregam conhecimento no sentido de tornar cada vez mais sólido, não é, do ponto de vista intelectual.
Tem aí uma questão hoje que temos acompanhado muito nas religiões, né? Que é a questão, você falou que as igrejas hoje são que nem empresas. E, na tua opinião, achas que aquilo que se discute muito das igrejas passarem a pagar imposto em função do que hoje arrecadam, não é? E que poderiam também ajudar o próprio Estado, já que eles são parceiros do Estado, não é? Deveria se vincar? Achas que o nosso Estado, o nosso Executivo deveria pensar bem sobre essa possibilidade das igrejas, não é, pagarem imposto, dado o volume hoje que muitas igrejas, de dinheiro que eles têm arrecadado? É assim, eu cresci numa religião, eu que nem preciso aqui citar o nome, e aprendi desde cedo que o líder, que o ancião, que o pastor, enfim, ele não vive da igreja, ele tem que ter uma profissão e dessa profissão ele vai sustentar a sua família. Mas o que tem acontecido nas religiões dos novos tempos é que o pastor, o bispo ou o apóstolo não trabalha, ou seja, não tem uma profissão. Ele usa dos fundos da igreja para poder ter a sua subsistência e sustentar a família. E estamos a chegar num momento em que estes mesmos pastores acabam por estar com uma condição de ostentação. Então, se você é um líder que transmite a palavra de Deus e por via disto que dizes que tens uma missão ou tens um chamado, o teu chamado deve ser de forma gratuita. É como praticar solidariedade. Eu não vou ser solidário e convidar a mídia. Okay. Se eu sou solidário, eu tenho que fazer no oculto. Então significa dizer, se eles, os pastores, usam da igreja para ter os fundos pessoais em enriquecimento, então aquilo deixa de ser uma igreja e torna-se uma empresa. Como uma empresa normal, em qualquer parte do mundo, paga imposto. Tem que pagar imposto. E tocaste aqui na questão dos chamados, né? Eu tenho verificado que hoje quase todos são chamados, né? Mas será que são chamados ou eles é que se chamam? Porque tu notas, dormimos e acordamos, já temos mais um cara que diz que recebeu um chamado, que foi chamado para isso e para aquilo, e todo mundo quer fazer milagres, quer fazer curas, e é tudo na base de que vais prosperar, vais ter um bom casamento, tu não estás aqui nesse mundo para sofrer, é para prosperar. Mas o que eu verifico é que, na sua maioria, os que já estão bem economicamente é que tendem a crescer mais um bocadinho ou mantêm-se, e aqueles que não estão bem economicamente continuam, não é, na mesma posição e a dar cada vez mais ao pastor aquilo que eles pedem lá nas atividades. Okay. Será que esses pastores, muitos desses pastores, trabalham mesmo com espiritualidade normal, que é um dom que têm, que aprenderam e tal, ou de alguma forma são mais, né, que nem o que o Ben Samuel fala, são pastores do Bungle Bang, trabalham com outras energias, né, porque fala-se muito hoje que no mundo pastoral há muitos pactos. Temos muitos pastores ali que fazem pactos, uns para hipnotizar os fiéis, outros fazem até na porta, que quando você entra para aquela igreja nunca mais deixas daquela igreja. Outros trabalham com brilho, com luz, né, as estrelas de membros da própria igreja. Outros ainda, nesses pactos, eles têm que, sobretudo, ter relações com mulheres casadas, com menores de idade, e inclusive no Congo se verifica muito isso. O que é que você tem a dizer sobre isso, que ouve-se muito dizer, e tem-se dito que onde há fumaça há fogo, né? As pessoas não dizem só por dizer. Será que temos muitos pastores que realmente enveredam por essas práticas? É assim, vou começar a falar a partir da questão do chamado e vou comparar o chamado com a questão do título de pastor e de apóstolo, né? A partir do momento que eu me intitulo, que eu digo que eu tenho um chamado, eu automaticamente estou a despertar a atenção das pessoas, é como se fosse um gatilho mental, né? Estou a despertar e abrir a atenção das pessoas para que entendam que eu sou o cara, conforme usa a expressão os brasileiros, né? Ele é o cara, ele é o tal. Então, a partir desse momento, quando eu dizer que eu tenho um chamado,
e eu vou buscar os tais pressupostos que a pessoa supostamente que tem um chamado tem, vão acreditar em mim. Tá vendo? Vão acreditar em mim e vão dizer, não, ele é o indivíduo que tem de facto o chamado. Por quê? Porque ele teve que fazer uma pesquisa para identificar quais são as características que a pessoa que tem chamado tem. E ele pode usar essa capa durante um tempo da suposta pessoa que tem o chamado. Agora, a outra questão que colocou em relação se essa espiritualidade é normal ou não, há casos em que vejo nas redes sociais que o pastor chega com o carro, tem um segurança que abre a porta, tem um indivíduo ou uma senhora da igreja que é membro que limpa-lhe os sapatos, uma que beija os sapatos, outros vêm com dinheiro para pôr, outras questões que o pastor chegou, toca na cabeça de alguém, aquela pessoa desmaia, move o pé e a pessoa cai. Isso tudo não são coisas normais. Ok. Não são coisas normais por quê? Porque tu tens na sociedade as pessoas pobres e tens as pessoas com um nível social ou um nível econômico ligeiramente mais elevado e que tem uma instrução mental. Para você dominar a pessoa com instrução mental, não é com instrução mental. Para o mundo cristão, é com coisas que estão além do nosso entendimento. Ok. Tá a ver? Porque existem as coisas que estão aqui muito superficiais, que a gente olha como copo, como a mesa, como o microfone ou o sofá, mas há coisas que estão aqui e que outras pessoas conseguem identificar e nós não, porque nós não estamos vinculados naquele mundo. Ok. Tá a ver? Deste o exemplo em relação a questões de envolvimentos e muitas outras coisas. Isso acontece também com pessoas que querem enriquecer. Porque nós os africanos queremos enriquecer a todo custo. Não queremos cumprir a fase do processo normal. Tá a ver? Uhum. Queremos hoje, amanhã já está. Hoje, amanhã já está. Vamos ter e conseguir durante um tempo, mas tem um limite. E o preço a pagar disso é alto, que só implica a nossa morte, né? Então, hoje em dia, os pastores fazem um mapeamento muito forte no meio em que eles estão inseridos para identificar qual é o problema que essas pessoas têm. Hoje as pessoas acreditam que, por exemplo, que o insucesso da minha vida sentimental é a minha irmã, é a minha vizinha. Então, vão identificar no teu historial de família ou no teu historial das pessoas à volta da tua convivência quem tem um atrito contigo. Uhum. E eles fazem esse estudo. Yeah. Vão identificar, não, o Borges tem problema com o Fênix. Ok, o Borges tem problema com o Fênix, tá bom. Amanhã é dia de culto. E o Fênix já me tocou nesse assunto que ele quer ver melhorar dessa situação dele. Amanhã, quando o Fênix vir, eu vou lhe dizer que o teu problema é o Borges. Ok. Estás a ver? Então, hoje em dia as igrejas, em vez de unificarem as famílias, estão a separar as famílias. Olha, tocaste num ponto que eu acho que... Feitiçarias e tudo mais, acusações. E eu acho que eu não sei o que é que se passa, porque é que as pessoas estão às vezes assim tão distraídas, porque até a própria escritura fala da própria unidade, certo, que a família tem que estar mais unida. E a igreja ou a religião, não é? Seria aquela que congrega a família. Mas hoje, por hoje, aquilo que você disse, é a igreja uma das maiores fontes de desestruturação de família. Certo. Que diz que não, se você não está a prosperar, é o teu irmão, é o teu pai, é aquele teu amigo. E nós temos acompanhado uma desestruturação muito frenética, não é? Das famílias por conta da própria igreja. E temos acompanhado que muitos desses pastores também dizem, não, a tua casa está possuída por demônio, tem que sair e tal. E ele é que fica a viver na casa, né? Ele é que fica a viver na casa, ele é que fica a controlar as coisas, mas peraí, é uma casa que você disse que está possuída pelo demônio e tal. Como é que você consegue? E uns não, porque se calhar ele é que não, eu é que estou a enxotar o demônio, né? Ele se calhar consegue ficar ali. Mas dentro dessa senda, dessa desestruturação familiar que muitos causam, não é? A igreja hoje deixou de pregar sobre amor, sobre perdão, sobre a verdade, ok? A igreja hoje prega aquilo que os membros, não é, querem ouvir, não o que eles precisam ouvir, mas é o que eles querem ouvir. Pregam os problemas sociais. Exato. E passam a mão na cabeça dos membros, ok?
E eu vou querer que você toque nesse aspecto, por isso é que nós hoje temos nada aqui, eu não sou homofóbico, mas hoje as igrejas já não pregam que homossexualidade é pecado, para eles tudo é certo, desde que você tem um envelope cheio e tal. Eis ali dito que isso não é pecado. Eu gostava que tocasses nesse assunto, porque a igreja já não prega mais sobre outras questões, a não ser sobre prosperidade. Temos muitos assuntos para pregar, para falar, que está nas próprias escrituras. E aliás, há textos bíblicos até que eles nem falam. E outros, tal como o renomado MCK fala, não é? Outros eles interpretam ao seu favor. É o que está acontecendo hoje em dia. Então, qual é também aqui a chamada de atenção que você deixa para as nossas irmãs e nossos irmãos, que muitos agora veem as igrejas como a solução dos seus problemas, ok? Para casar, para ter filho, e são postos a coisas, meu irmão. Mas depois, às vezes, tudo aquilo que ele quer ou ela quer não acontece. E ali vem o pastor que vai te dizer: está a orar pouco. Você está a orar pouco, tem que orar mais. Você não está a orar bem. Não estás na fé. Não estás na fé. Como é que é estar na fé? Como é que é orar bem? Já entreguei tudo, então. Como é que é isso, mano? É o seguinte, há dois problemas que me inquietam muito, desde há muitos anos, que é o facto das pessoas, durante um curto espaço de tempo, terem que migrar em várias religiões. Tá vendo? Hoje eu pertenço aqui, hoje eu pertenço à mamã fulana, hoje eu pertenço ao pastor fulano, hoje eu pertenço ao apóstolo fulano. Por que você migra? E as questões de migração não é por falta de fé do e do outro lado, é por falta do impacto que a outra religião ou que o outro profeta está causando na tua vida ou na vida de uma pessoa próxima a ti que tem uma influência sobre ti. Tá vendo? A outra questão que me inquieta é, dentro de uma casa, pessoas que cada um pertence a uma religião. Estás a ver? E quando assim existe, a influência que a outra religião tem sobre a vida dessa pessoa acaba por olhar para os membros da família como pessoas não prestáveis. Esse tipo de música não pode tocar aqui, esse tipo de vestimenta não pode ser vestida. Até ali eu ainda concordo com alguns aspectos em relação à forma de se vestir e ao estilo de música que se ouve. A música promíscuas, né? Que nem eu consigo ouvir. Né? Eu não sou um cristão fanático, mas eu acredito em Deus, tenho uma Bíblia e pertenço a uma religião onde vou quando eu posso. Né? Mas eu tenho a minha fé e acredito em Deus. Agora, essa questão que falaste em relação a esses problemas é porque faz-se uma identificação dos problemas que mais nós debatemos no nosso dia a dia. E eles pegam nisso e levam para o tema central dos cultos. E depois, tem outra questão que é, hoje os pastores tornaram-se mais resolvedores de problemas, solucionadores de problemas, do que propriamente pregadores da palavra de Deus. Tornaram-se coaches motivacionais, tornaram-se palestrantes, porque eles identificaram qual é o problema que as pessoas têm. Por isso é que hoje, em Angola, a cada dia nasce um coach, a cada dia nasce um palestrante motivacional, porque eles perceberam que o nosso problema mental é muito grave. Mano, por isso é que eu verifico que muitos dos pastores hoje, né, investem de forma muito afincada em formações de coaching, de PNL, há um nome aqui agora que eu esqueço, não é? Que tem a ver com quântica também. Eles investem, pessoal, desenvolvimento pessoal, eles investem de forma muito afincada nesses assuntos, vão para o Brasil e tal, depois muitos vão para o Congo. Antes ia-se muito mais para o Congo, não é? Para aquilo que se diz para ter power, né? Ter mais power e tal, mas hoje, além do Congo, vai-se muito à Nigéria, né? Mas quando os mesmos chegam com tal power, né? A pregação ainda assim é aquilo que disseste. É mais sobre motivação, vais prosperar, vais casar, vais fazer isso, vais ter aquilo. Um monte de promessas. E já que toquei até nesse assunto de promessas, outra coisa que me intriga é a questão de que hoje as igrejas, não é a religião, para tudo, para os eventos de grande impacto que vai vir assim alguém de um outro país e tal,
vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação, com data. Mas fazendo aqui um estudo comparado com aquilo que era a pessoa de Jesus, né? Jesus não anunciava que no dia A ou B nós vamos ter milagre, né? Palestra ou pregação no sítio X vai ter milagre, cura e libertação. Jesus não anunciava. Aliás, muito pelo contrário, Jesus até dizia a algumas pessoas que ele curava, que não fala nada a ninguém, podes ir para casa e fica à vontade. Certo. Mas hoje as pessoas querem essa exposição, ok? Você tem que dizer mesmo que é na igreja A, que é o pastor A ou B que fez isso. Eu tenho um amigo que diz assim, não, as coisas boas também nós precisamos falar mesmo, dizer, mas eu acredito que as pessoas vão saber por si só, porque as coisas quando são boas elas ganham vida, não é? E eu digo às vezes que a verdade vem das escadas e a mentira é no elevador. Estás a ver, mano? Então, por que as pessoas, esses líderes religiosos, têm não é? Esse desejo, essa vontade das pessoas todas conhecerem que é ele que fez isso? E depois, as coisas mudaram. Você já percebeu? Há muito tempo, não é? Vinha mais pastores brasileiros daqui, mas há um tempo a essa parte o que nós temos estado a acompanhar é mais pastores vindo daqui dos nossos países da África, né? Do Congo, da Nigéria, do Ghana, da Costa do Marfim, mas deixamos os brasileiros. O que é que deverá estar na base disso? Por que agora vão mais para lá, não é? Será que percebeu-se que lá é onde vão receber? E hoje todo mundo tem um pai na fé. Meu pai na fé. Meu pai na fé. E eu já vi pessoas a dizerem que quem é que te consagrou? Ok? Para você abrir aqui a igreja. Quem é o teu pai na fé? Eu é que te consagrei, então vou te receber isso, aquilo, vou ver como é que você vai andar, mano. Essa conversa vai até o próximo ano. Vou começar na questão que falaste sobre quando convidam figuras internacionais, né, em que vão ter os cultos de fé, de libertação, de cura, enfim. Usam essas três expressões, no meu ponto de vista, pelo facto de já identificarem a doença. Se já identificar a doença, eles trazem o analgésico. Estás a ver, né? Porque quem cria a doença é quem cria o antídoto. Estás a ver? Então eles criaram a doença na mente das pessoas e a partir daí eles trazem o antídoto para curar. Quer dizer que eles conseguem jogar dos dois lados. Estás a ver? Agora, essa questão de anteriormente vinham mais líderes do Brasil e hoje vêm daqui dos nossos países a nível da África, como bem falou e é pura verdade, que antes era mais o Congo e agora vão mais para a Nigéria, porque a Nigéria do ponto de vista espiritual é o país mais forte em África. A Nigéria é o país mais forte em África nesse quesito e hoje em dia os pastores vão para esse lugar ou para esse país para eles se fortificarem a nível do ocultismo. Estás a ver? Então, esse dito pai na fé precisa de dar essa aprovação, é aquela pessoa que já tem esse vínculo, que vai lhe passar todo um testemunho. Mas o único ser que não é ser, porque eu não considero Deus como um ser, para mim Deus é. Por quê? Porque é algo que a gente não consegue tocar, não consegue sentir de forma palpável, mas sente de forma espiritual. Você sente uma paz de espírito ou um bem-estar e sente a presença de Deus, que é. Estás a ver? Entretanto, eu não preciso de um pai na fé para me dar aprovação, porque ele é um ser humano que nasceu de forma biológica e normal como eu. Então ele não tem condições nenhuma de ser o meu pai na fé. Como é que ele vai ser o meu pai na fé se ele é um ser humano igual a mim? Não, assim, você está dizendo isso, você já não é humilde. Porque as pessoas que de alguma forma têm esse pensamento igual a si, não é? Já não são humildes, não podem, você tem que ter um pai, aquele que te ungiu, né? Que te mostrou
os caminhos, ou que te levou no tal sítio, porque você a trazer essa abordagem, as pessoas lá em casa se calhar vão estar a encarar como alguém que não é humilde, né? Não está a reconhecer essa pessoa que te deu esse poder espiritual, que te ensinou o caminho. Mas, mano, agora aqui, se calhar para nós entrarmos porque aqui a nossa conversa é abrangente, vamos viajar para vários assuntos. Como é que, para terminar esse assunto da religião, né, se calhar em algum da nossa conversa poderemos voltar de novo para isso, mas como é que tu olhas para essa questão da religião, no sentido de que eu acho que tem tudo também para ajudar os próprios membros da igreja a evoluírem, não é? E a questionarem, porque hoje um membro da igreja consciente que de alguma forma aquela hipnotização não está a fazer efeito, não é? Questionar a igreja, dizer que isso está errado, está mal, ele é banido, ele é visto como alguém que tem demônio, não é? Hoje muitos dos pastores fazem tudo e mais alguma coisa, e eu me pergunto se ninguém na igreja está a notar que esse percurso que o pastor está a fazer é errado, não vai de acordo com as próprias escrituras, não é? E sendo que são seguidores de Cristo, e afirma-se que ser cristão é um modo de vida, né? É um modo de vida em função daquilo que são os padrões de Cristo e da própria escritura, mas eles vivem na contramão disso. Então, e o indivíduo que nota que o pastor está aí na contramão, se chamar a atenção, vão dizer que tem demônio, e até às vezes é descomungado da própria igreja. Qual é a tua visão sobre isso, das pessoas que pensam e questionam, e os pastores ficam tristes, às vezes é descomungado, ou até mesmo já não vão lhe dar o púlpito para pregar. Certo. E falando nessa questão do púlpito para pregar, não esqueça essa, tem outra. Ele é o pastor que prega do dia 1 até o dia 31, até mais outro dia 31, ele é o único que prega. Mas é o único que prega nos cultos que são cheios. Agora aquele culto já que não é cheio, que o envelope não é pesado e tal, ele não está lá, mas ele é o único que prega. Mas tem os outros pastores. Por que os outros pastores que estão lá não pregam também nos cultos que estão cheios, ou que supostamente há mais ofertas? Por que não pregam? Qual é a tua visão sobre isso, mano? Primeira coisa é que ele já tem uma liderança de dominância, né? Porque para mim o melhor conceito de liderança é influência. Ok. Mas essa influência é uma influência de forma natural, de você despertar a vontade nas outras pessoas de fazerem, e acima de tudo, quando haver um erro na equipa, no processo, você assumir o erro, porque você é líder e não é chefe. Partindo do pressuposto que o líder, o chefe manda e o líder faz para as pessoas o seguirem, né? Entretanto, o que acontece é o seguinte: quando não há aquelas pessoas da linha da frente que fazem as melhores ofertas, estão presentes, então não interessa, o pastor principal está ali porque não tem as massas. Não tem as massas, então ele prefere delegar o segundo ou o terceiro para comandar aquele pessoal da segunda linha, para depois ser promovido. Isso é como se fosse um campeonato de alta competição. Tem a primeira liga, tem a segunda e tem a terceira. Quer dizer, aquela da Champions, né? A Champions League é para os craques. A Champions League, depois tem a Liga Europa. Tem a Liga Europa. É sobre isso. Então, o que acontece aí é sobre níveis e sobre uma única pessoa estar no pódio. Porque ele vai se fortificando muito mais até com as pessoas que frequentam a religião. Porque eles têm um faro de identificar quem é a pessoa que lhes vai dar trabalho para lhe poderem hipnotizar ou lhe manter ali durante muito tempo. Porque não é fácil, por exemplo, uma figura com destaque na sociedade, um artista, um político, começar a frequentar uma religião e durante um tempo se manter fiel ali ou depois desistir.
Quando desiste é uma preocupação para ele. Depois quando eles ouvem dizer que está a frequentar outro lugar, aquilo lhes preocupa muito. O trabalho de casa não foi bem feito. Ok. E esse trabalho de casa não é um trabalho normal. Porque até as pessoas que frequentam essas